Sejam todos bem-vindos e é uma alegria nós estar retomando, né, nosso tempo de devocional. Já tivemos muitas aulas profundas, bacanas, e devido à agenda estava impossibilitado, mas agora estamos de volta. E antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de frisar, né, algumas coisas que são muito importantes. E todo espaço de aprendizado, ele nasce não para ser simplesmente mais um ambiente, né? Principalmente quando se fala de Deus, quando se fala de Bíblia, tem muita gente que ensina coisas que não sabem, que nunca viveu, principalmente na era digital, né? É tanto mentor, é tanto professor de coisas que nunca viveu, de cicatrizes que nunca teve. E eu sempre falo para as pessoas, né? Tudo que envolve vida emocional, vida financeira e vida espiritual, você não pode largar os teus cuidados na mão de qualquer um, porque uma distorção de um princípio pode devastar uma vida inteira. Então, sempre fui solicitado para nós termos esse tempo, mas chegou de fato o momento da gente conseguir conciliar as agendas e 3 vezes na semana estarmos aqui para compartilhar uma palavra, principalmente, né, para nós estarmos juntos e aprendemos a interpretar e trazer a realidade dos princípios bíblicos para a nossa vida. Então, eu quero fazer sempre no modelo que a gente sempre fez, pegar um assunto e abordarmos ele durante a semana, para que a gente possa ter essa clareza, tirar as dúvidas. Então, a proposta é muito simples, né? É caminhar com direção prática. Porque o que não for prático e não é aplicado, não tem a ver com Deus. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus simples. Os homens e as religiões que tentaram dificultar o que Deus criou para ser de uma forma mais simples, né? Então, queria começar essa manhã orando aqui, agradecendo a Deus pelo privilégio. Primeiramente, nós temos acordado com saúde, de podermos estar aqui, de termos capacidade dada por Ele para nós decidir, escolher. Então, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um que está aqui. Nós separamos esse tempo não porque a nossa vida está perfeita, mas porque queremos, Pai, ser ensinados por Ti. Abre o nosso entendimento para que a Tua palavra organize o nosso coração, tire todas as distrações, a pressa, a culpa, e nos ensina, Senhor, a escolher aquilo que realmente importa. Nos livra das distrações, das correrias desse mundo. Que as nossas decisões não sejam guiadas pelas nossas emoções que nos enganam, mas nos dá sabedoria, Senhor, para viver o que o Senhor tem preparado para esse tempo, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero já começar fazendo uma pergunta, né, que eu sempre faço. Nós refletimos sobre isso. Quando você fala e pensa sobre vida devocional, a primeira coisa que a gente pensa, né, é o que eu tenho que fazer. Preciso ler mais a Bíblia, eu preciso fazer mais oração, eu preciso organizar a minha vida com Deus, preciso priorizar algumas coisas. Mas quando você olha, o tempo passou, o dia passou, e as mesmas coisas aconteceram. Não é que você não quer aprender, não é que você não ama Deus, não, não. Mas muitas vezes você não sabe como começar. E muita gente, mas muita gente, ao longo desses 20 anos de caminhada cristã,
e dos quais, desses 20 anos, 13 anos foi cuidando de gente, pastoreando igreja, atendendo milhares de pessoas, uma dor muito recorrente, né? Pastor, não sei ler a Bíblia, não entendo nada. Não consigo ler a Bíblia. E é engraçado porque a pessoa consegue ler tantos livros, né? Mas quando chega na Bíblia dá um bloqueio, dá um... E quando você não conhece algo, eu sempre, quem já faz aula comigo já sabe das minhas manias, né? Eu sempre gosto de dizer para você anotar algumas coisas importantes. Então eu quero que você anote isso aqui, ó. Quando você não conhece algo, você fica refém de alguém que acha que conhece. Vou repetir, quando você não conhece algo, você fica refém de quem você acha que conhece. Então, a rotina nos engole, o celular chama, as notificações, as responsabilidades aparecem, a cabeça fica cheia, quando você percebe, Deus ficou para depois mais uma vez. Então, as pessoas hoje não precisam de mais cobrança, elas precisam ser ensinadas como caminhar. E hoje eu quero começar com um texto muito conhecido, que se encontra em Lucas 10, Evangelho de Lucas, capítulo número 10, do versículo 38. Lucas 10, 38 até o 40 vai dizer assim, ó. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado, que eu fique sozinha para servir? Diga a ela que venha me ajudar." Mas Jesus respondeu: "Marta, Marta, você ainda está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada." Esse aqui é um texto clássico que eu gosto de ensinar e falar sobre ele, porque Jesus ele entra numa aldeia em Betânia. Era uma casa de muita confiança. Jesus seguidamente se hospedava naquela casa. E dessa vez Jesus está chegando ali, ele está sendo recebido por essas duas irmãs e o seu irmão, Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus entra, Maria imediatamente procura os pés de Jesus para sentar e ouvir. Porque preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Nós precisamos valorizar ambientes em que Jesus está ensinando. Vou repetir. Precisamos valorizar os ambientes em que Jesus está ensinando. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, o próprio Cristo está ensinando. E ninguém cresce sem ser ensinado. Eu fico muitas vezes admirado com as pessoas. Elas pedem, elas solicitam, elas chamam, mandam mensagem, volta com as aulas, eu quero aprender. Mas quando os ambientes estão preparados, elas não conseguem sustentar suas próprias decisões. Eu sempre brinco, se você não consegue separar 30 minutos do teu dia para aprender sobre aquilo que define todo o resto da tua vida,
você não está compromissado com o teu crescimento. Isso é muito importante. Ah, mas Marcelo, eu tenho tarefas, eu tenho trabalho, eu tenho demandas. É exatamente por isso que você precisa ser a prioridade. Porque quem cuida do outro precisa ser cuidado primeiro. A primeira reunião do dia que eu tenho não é com vocês, não é com aluno, com mentorado nenhum. A primeira reunião do dia é com Deus e comigo. Porque se eu não paro para ser cuidado por Ele, eu não posso parar para cuidar ninguém. Esse é o motivo de muita gente estar estafando da vida. As pessoas estão cada vez mais em busca de informações, cada vez mais em busca de conteúdo, estão colapsando emocionalmente porque elas querem dar conta de tudo sem cuidar primeiro de si. Então, quando Jesus entra naquela casa, a primeira coisa que aquela mulher faz é sentar aos pés para ouvir o que ele tem para falar. Por quê? Porque rotina eu tenho todos os dias, mas Jesus sentado na minha sala me ensinando não é toda vez. Anota aí, eu preciso aprender a discernir os momentos da vida. O WhatsApp você pode responder a qualquer momento, Instagram você pode entrar a hora que você quiser, mas sentar na sala para ouvir Jesus tem momentos específicos. Só que enquanto Maria está sentada aos pés, aprendendo, ouvindo, a Bíblia vai dizer que Marta estava ocupada com muito serviço. E a palavra aqui, ocupada, significa dividida, inquieta, angustiada. Não sei se foi só eu que já tive esse sentimento, mas sabe quando você está fazendo algo, mas você não está ali? Você tá limpando a casa, arrumando a coisa, mas está preocupado com a visita que está lá e está com medo se vai faltar alguma coisa. Meu Deus do céu, você não consegue estar no lugar. O problema da ansiedade, da inquietação, é que ela rouba você de você. Isso aqui é muito forte. O problema da ansiedade, da inquietação, é que ela rouba você de você. E rouba você das pessoas. Aí ela está tão envolvida nessa inquietação que ela vai até Jesus interromper ele. Olha isso. Roberto, ela vai lá, ela manda ele parar e diz assim, mestre, olha só, preciso te dar uma ordem aqui, tá? Tá vendo que eu tô trabalhando aqui, essa aí tá sentada aí? Manda ela vir me ajudar. Olha que loucura. Olha o que a inquietação faz dentro de nós. Ela não percebe que ela está sendo deselegante, mal educada. Ela está mandando em Jesus, para Jesus dar uma ordem para a irmã. Ela não poderia falar com a irmã. Ela não poderia fazer assim, ó. Psh, psh. Ah, chama ela e diz, ei, não vai me ajudar? E aí? Poderia, mas não. O nível de inquietação dela está tão grande. Ela está tão cheia de guerras, conflitos interiores, que ela já está querendo comandar aquele que comanda todas as coisas. E Jesus não interrompe ela. Quando ela termina de dizer, você não vai fazer nada? Manda ela vir me ajudar. Jesus olha para ela e diz assim, ó, Marta, Marta. Acho que eu vejo a cena, né? Não é aquele Marta censurando. Não é aquele olhar da condenação, não. É aquele Marta, Marta. Como quem diz assim, ai, se tu soubesse, Marta, o que eu tô fazendo aqui neste lugar. Se tu soubesse o porquê eu tô aqui. Eu sei, Marta, que tu tá preocupada com a janta, tá preocupada com se a casa tá limpa, mas tem momentos, Marta, que o mais importante é sentar e ouvir.
E eu não vou mandar a tua irmã sair daqui, sabe por quê? Ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Grava isso aqui, ó. Isso aqui é tão profundo que passou 2000 anos. E esse dia da visita de Jesus na casa de Marta e Maria está nos ensinando mais uma vez. Existem coisas que você vive na sua vida que não vai viver apenas contigo. Vai ser rota pedagógica de Deus para ensinar outras pessoas. Será que Marta imaginava que aquela ansiedade dela ia ajudar outras pessoas a se curar da ansiedade? Será que Maria imaginava que o fato dela sentar, ser tida como preguiçosa, ser tida como uma pessoa que não tem empatia pela irmã, ela arriscou receber todos esses rótulos para tomar uma decisão de priorizar o que era importante para ela no momento? Será que ela tinha a dimensão que esse ensinamento ia ajudar outras pessoas a priorizar o que é certo? Então eu quero compartilhar com você nessa manhã é o seguinte: Marta não estava fazendo nada errado, ela estava servindo, cuidando da casa, preparando a comida. O problema não é o serviço. Eu sempre gosto de dizer isso, né? O problema não é o que você faz. O problema é o lugar que aquilo que você faz ocupa dentro de você. Vou repetir. O problema não é o que você faz, não é a sua função, não é a sua profissão, não, não. O problema é o lugar que isso ocupa dentro de você. Nem tudo que é bom está no lugar certo dentro de nós. E às vezes a gente é tão tentado, né, a buscar tantas técnicas, a buscar tantas coisas, sendo que o mais importante às vezes é sentar aos pés de alguém, como Jesus, que tem o que nos ensinar. E esse é o perigo para nós. Fazer coisas, correr, produzir, resolver, servir, cuidar de todo mundo, mas não parar para ser ensinado por Deus. E grava aí, anota aí no chat a frase de hoje. A nossa vida devocional começa quando eu paro de tratar Jesus como um encaixe e volto a tratá-lo como o centro da minha vida. Repare bem o que eu estou falando de Jesus, não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, estou falando de Jesus e a sua palavra. A vida devocional começa quando eu paro de tratar Jesus como encaixe na minha agenda e volto a tratar ele como centro. E antes de eu abrir para pergunta e nós orarmos, quero fazer a ação prática de hoje. Todos os dias, em algum momento do teu dia, faça duas coisas muito simples. Pare, respira, lê um texto do Novo Testamento e ore, dizendo: Senhor, eu estou aqui agora, eu preciso que a tua palavra me oriente, me ensine. Porque a vida devocional, e essa é a proposta aqui, é ensinar você, ajudar você a compreender, a se apaixonar por isso.
Porque vida devocional, anota aí, vida devocional é vida preventiva, não emergencial. Quem tem vida de oração, quem tem vida de leitura da palavra, está sempre antecipado das próximas ações. E o objetivo aqui do devocional não é que ele termine quando você saia daqui ou quando você fecha a Bíblia. Mas a palavra que você ouve pela manhã, ela deve e precisa acompanhar você nas suas escolhas durante o teu dia. Por isso que o salmista Davi vai dizer: de manhã apresento a ti a minha oração e ao longo do dia descanso e confio no teu cuidado. Então, antes de nós orarmos, queria abrir para você agora que tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida sobre isso. Você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta ou escrever no chat. Tem que ser um de cada vez. Marcelo, assim, eu me vi muito, sabe, um momento assim que a gente tem em casa, né? Uma coisa bem básica, gente, que você almoço de família, né? Você tá ali, todo mundo almoçou, e daí tem aquela conversa bem gostosa depois que todo mundo acaba. E a Roberta é aquela que já vai levantando, já quer arrumar, já, sabe, você perde esse momento de estar ali conversando com aquela calma, com, né? E eu vejo que às vezes o meu filho também, em relação à minha neta, eu estou fazendo alguma coisa, ele larga, mãe, vai aproveitar ela, sabe? Então, eu sou muito assim, pilhada, sou muito ansiosa, né? Então, tem que se policiar para que tem que aproveitar esses momentos que eles não voltam, né, gente? Pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. E isso tudo vai ficar marcado, né? Muito bom, Roberto. É só, assim, uma coisa simples que me tocou. Não, mas é muito precioso, sabe? Porque se tu parar para ver, todas as coisas no mundo atual existem para nos roubar do agora. É. A rede social, Ou como, né? a televisão, tudo hoje coopera para nos roubar do presente. Por quê? Porque o único momento que se vive é aqui e agora. Quando o tempo passa, os anos passam, você não vai se arrepender de ter usado menos computador ou visto menos série. Você vai se arrepender de ter ficado menos com quem você deveria ficar. Exatamente. O arrependimento de Marta, quando Jesus foi embora, não foi de ter feito um peixe a mais ou a menos. Foi de não ter estado com ele ouvindo. Exatamente. É aquela coisa, né? Você tá, a pessoa está ali ao seu lado, seja seu, quem for, estar ali, escutar, estar presente naquele momento. A gente não está ali. Você está no celular, você está pensando em várias coisas, mas você não está naquele momento ali presente, né? Isso eu percebo que eu faço muito, então tem que, tem que mudar. E essa, Isso é uma coisa, tem que se policiar. e essa foi um dos principais motivos que me fez sair do pastoreio, da rotina que eu tinha, porque um dia nós estamos num domingo almoçando, num dos raros domingos que nós conseguimos almoçar juntos, como tinha cultos pela manhã, cultos à tarde. Minha filha diz assim: ai pai, nós podíamos orar para todos os dias ser assim, né? Assim como, filha, de você conseguir sentar na mesa com a gente. Querida, veja só, né? De cortar o coração. Aquele dia eu entendi algo. Eu estava fazendo muito para ele, trabalhando muito para ele, só que eu precisava agora cuidar da minha casa, cuidar da prioridade.
E aí se tornou uma regra aqui em casa. Nós sentávamos na mesa, nós fazíamos as refeições na mesa, sem telefone, sem tecnologia, sem distração, olho no olho, brincar, estar ali. Pode Uhum. parecer simples, mas é desafiador. É só nesse Exatamente, momento que você vai ver o quanto você está viciado. é verdade. E isso é tão importante que as pessoas estão adoecidas e não perceberam. Não percebem. O celular já se tornou a extensão do corpo. É, o celular é terrível. Então, o grande segredo para isso, Roberta, é estar no aqui e no agora. Uhum. Como eu estou preocupada, se a nossa preocupação resolvesse o problema, ninguém teria problema. Eu costumo dizer que a preocupação, a Bíblia trata ela como aquela brincadeira da batata quente, lembra? Você pega a batata quente, você joga para frente. Então, a ansiedade, quando ela vem sobre você, o que você tem que fazer? Lançar ela sobre Deus. Senhor, está aqui, ó. Não vou ficar preocupado com o que eu tenho que fazer amanhã, eu não tenho controle disso. Eu vou desfrutar do agora, eu vou viver com a minha família. Eu estou trabalhando, eu vou focar no meu trabalho, eu vou dar o meu melhor aqui na minha empresa, aqui onde eu trabalho, eu vou dar o meu melhor. Quando eu saio daqui, o trabalho fica aqui, eu dou o meu melhor na minha casa. Eu vou ser inteiro aonde eu estiver. Uhum. Isso está ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance está no cuidado daquele que me ama. Ponto. Esse é o antídoto para a ansiedade. Esse é o antídoto para nós não deixar o medo, as preocupações assaltar o nosso coração de modo que a gente não consiga desfrutar do aqui e do agora. Isso aí. Mais alguma pergunta? A última para nós orarmos e finalizarmos hoje. Já vai ser 7 horas. Tem mais alguém? Alguma dúvida? Aproveitem, gente, esses momentos para perguntar, tirar dúvida. É para isso que estamos aqui. E deixa eu dar um recadinho para vocês muito importante. Uh, todo mundo conhece alguém que deseja aprender, que deseja crescer, que deseja se aproximar mais de Deus. E a proposta aqui é nós alcançarmos pessoas. Eu queria fazer um convite para você. Segunda-feira, 6h30 da manhã, nós vamos começar as aulas da semana que vem. Convide alguém, encoraje alguém a estar aqui aprendendo. Ali no grupo também vai ser colocado bastante material, bastante conteúdo, para que você se incentive, né, a buscar mais. Mas eu quero desafiar e quero que você pegue isso como uma missão. Eu preciso uma pessoa que eu tenho que trazer ela para esse ambiente de aprendizado. Porque uma pessoa que está aprendendo sobre a palavra de Deus, ela é alguém que vai viver transformações na sua vida, que vai desencadear na transformação de outros. É simples. Você vai ver que muita gente tem desejo de ler a Bíblia, mas não entende. Então fala, ó, quero te convidar para participar de, eu faço um momento devocional onde a gente aprende sobre a palavra, a gente tira dúvida, a gente ora junto. E eu tenho certeza, todos os relatos que eu tenho, né, ao longo desses anos, quem vem não sai. A Roberta tá aí de testemunha. Quem entra não consegue sair. Por quê? Porque a gente aprende, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente vê o crescimento um do outro. E isso não tem preço, tá? Aqui também é um lugar onde você pode deixar os seus pedidos de oração, e sempre estaremos orando por isso, porque nós cremos que a oração é a arma mais poderosa que Deus nos entregou. E grava isso que eu vou dizer, ninguém muda ninguém. O ser humano não tem poder de mudar outro ser humano, mas Deus tem. E a maneira que Deus utiliza para mudar as pessoas através da nossa oração. Orar pelo Luiz, vamos orar. Então, se você puder fechar os teus olhos agora, nós vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa manhã. Por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, quero orar, Senhor, pela Maria Aparecida, pela Tatiana, quero orar pela Roberta, pela Ellen, por aqueles que vão assistir a palavra, Senhor, em outro momento do dia. Derrama do teu favor, da tua graça sobre eles. Quero orar pelo Luiz, Pai, trancoso, seja qual for a enfermidade, dificuldade que ele esteja enfrentando. Que o teu poder e a tua graça alcance cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa família, guarda a nossa casa, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu sempre faço aquele pedido, né? Você que pode, tire a sua fotinho aí e se puder me marcar, se você for postar, me marca lá, Marcelo Rosa, UFC. Eu sempre falo, né? A importância de nós divulgarmos aquilo que nos faz bem. Nós vivemos em dias que as pessoas divulgam tantas coisas tóxicas, tantas coisas que destroem as vidas, né? O exemplo disso, agora na Copa do Mundo, você assiste, você vê que as casas de aposta tomaram conta, e o que está gerando de destruição nas famílias, você não tem ideia. Ela tendo casos gravíssimos de pessoas se destruindo por causa de vícios em bets. Mas aí quando a pessoa tem a oportunidade de compartilhar algo que transforma, que muda, as pessoas se intimidam. Então eu quero encorajar você. Seja compartilhador, compartilhadora de boas novas. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O que eu estou fazendo aqui com você é compartilhar boa notícia. E aquilo que é bom tem que ser compartilhado. Então se você puder, divulgue lá no seu Instagram, marca lá, divulgue nos grupos que você faz parte, suas amigas, amigos, encoraje alguém a estar buscando, aprendendo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, tá? Eu vou deixar a aula de hoje gravada, depois eu vou mandar o link, se você quiser assistir de novo, ela vai estar disponível lá no YouTube também. Que Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo final de semana, cheio do amor e da graça de Deus. E segunda, 6 horas da manhã, estamos aqui mais uma vez para começar a semana com aquilo que é mais importante, Deus no centro e nós confiando no seu cuidado, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana para vocês.